Domingo passado nós falamos sobre a cruz de Cristo e falamos sobre 7 verdades sobre a cruz de Cristo. Mas hoje eu quero destacar com os irmãos 5 acontecimentos ali na cruz de Cristo. E esses acontecimentos são de grande importância para mim, para você, para as nossas vidas. Mas antes de entrarmos nos textos dos evangelhos, gostaria que você lesse junto comigo Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Vamos falar juntos? Vamos ler juntos? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele os perdoou, Ele cancelou o escrito de dívidas. Ele cancelou as nossas dívidas. Ele cancelou os nossos pecados. Pai querido, Pai celeste, que nosso coração, que a nossa mente possa se voltar inteiramente à Tua vontade, ao Teu querer. Dá-nos, ó Pai, nesta hora, ó Deus, compreensão do Teu propósito. Abre o nosso entendimento, Pai celeste. Que nossa vida não fique presa às coisas deste tempo. Que nada possa nos distrair deste momento, para refletirmos, ó Deus, dessa verdade tão profunda que o Senhor tem nos dado em Tua palavra, que o Senhor cancelou as nossas dívidas, o Senhor anulou as nossas dívidas. Dá-nos essa compreensão da cruz, dessa importância tão sublime e tão importante. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Ao longo da história da igreja, infelizmente a igreja deixa de olhar para a cruz de Cristo. Nós estamos vivendo esse período em que as pessoas estão deixando de olhar para a cruz de Cristo. Deixam de perceber o sentido e o significado da cruz de Cristo. A igreja hoje se tornou um comércio, a igreja hoje se tornou um local onde as pessoas deixam e vão de qualquer forma, de qualquer maneira, sem reflexão sobre a importância do Evangelho em suas vidas. As igrejas se tornaram local de barganha. A igreja se tornou um local de tentar resolver coisas que são efêmeras. Já dizia um autor que 90% das nossas preocupações, elas não duram e não servem para nada depois de uma semana. E aquilo que devia ser a nossa grande preocupação, nós muitas vezes não refletimos de uma maneira tão profunda como deveríamos refletir. Refletir sobre a cruz de Cristo é compreender de fato qual é o propósito para as nossas vidas. Qual é o sentido do nosso viver. Eu e você, nesta noite, eu quero que você olhe primeiro acontecimento e o local, o Gólgota, aonde Cristo morreu. Mateus 27, 33 diz assim para nós: eles saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quantas vezes você já refletiu sobre isso? Quantas vezes você chorou sobre isso? Quantas lágrimas você derramou sobre isso? Você já perdeu um ente querido? Você chorou? Quantas vezes você chorou porque Cristo morreu na cruz do Calvário?
se o Evangelho não atingir o cerne das nossas emoções, se o Evangelho não atingir o cerne da nossa compreensão da vida, o Evangelho não repousou em meu coração, nem em seu coração. Muitos estão iludidos, achando que o Evangelho é uma história de sucesso, e se esquecendo do Gólgota. O Evangelho é o lugar da morte, da minha morte, da sua morte. Nós estávamos condenados pelas nossas dívidas a morrer, e o inocente morreu em nosso lugar. E o inocente foi para o lugar da caveira. Ele verdadeiramente morreu. Ele verdadeiramente mostrou que o nosso pecado é algo muito sério. É algo muito sério. Eu me lembro na pandemia que todos estavam andando sempre com um negocinho de álcool para colocar, borrifar nas suas mãos. Nos cumprimentávamos de longe, usávamos máscaras. Medo da morte. Medo da morte. Isso afligiu tantas almas que muitos desenvolveram ataques de pânico. O quanto que a cruz de Cristo, o quanto que a morte de Cristo atingiu a sua vida. Mexeu com a sua estrutura. Mexeu com os seus pensamentos. Mexeu com a maneira como você vê a vida. O quanto que é esse lugar da morte. Estudiosos falavam que esse local exalava quilômetros e quilômetros o cheiro de uma carniça fétida. Porque muitos morriam ali. E quem morria ali eram criminosos, assassinos, ladrões, homens sem fama, homens que foram condenados a uma expuriação pública. Cristo não merecia essa morte. Cristo não merecia essa morte. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Não há evangelho sem o lugar da morte. Assim como as pessoas passavam à distância daquele lugar da morte e o cheiro da morte exalava em suas narinas, assim deveria ser o cheiro do pecado em nossas narinas. Assim deveria ser. Só que hoje nós estamos vivendo uma igreja libertina. Nós estamos vivendo uma igreja sem ética. Multidões vão atrás de pastores de terceiro, quarto, quinto casamento. Multidões estão indo atrás de pastores que já foram condenados em primeira, segunda e terceira instância. Multidões estão indo atrás de pessoas que parecem que não têm entendimento de que Cristo morreu, e o autor de Judas diz que ele foi ao inferno para testemunhar a promessa da salvação em Deus. Não existe evangelho sem o Gólgota, sem a morte. E isso deve nos servir de alerta e nos lembrar todos os dias de que eu e você não podemos brincar com o pecado, com a mentira, com a ira, com o rancor, com a falta de perdão, com a insubmissão, com a falsidade, com o egoísmo. Nós não podemos brincar, porque essas coisas cheiram morte, cheiram morte. A cruz também revela para mim e para você, pode passar o próximo, que ali naquela cruz aconteceu algo. Ao mesmo tempo que Cristo sofria, Ele não perdeu a missão. Leia para mim Lucas 23, 42 a 43. Leiam, irmãos. Qual é esse acontecimento? O que Cristo estava sofrendo
não era mais importante, não era paralisante para que ele ensinasse o Evangelho. Naquela cruz, depois de ter passado uma noite inteira sendo sovado, esfoliado, depois de já terem cravejado nele os pregos, uma alma aflita lhe pede um alento. O que ele falou? Cuida dos seus problemas, que eu cuido dos meus. Eu não tenho tempo para você. Queridos irmãos, o egoísmo foi morto na cruz de Cristo. Porque ali na cruz de Cristo, ele não abriu mão da missão. A missão de servir a Deus, a missão de mostrar o Evangelho, a missão de mostrar a prioridade da vida, a missão de mostrar que só há um caminho que é Cristo, só há um destino para a alma humana que deve ser o céu, e se você não anuncia, a pessoa irá para o inferno, e Cristo ali, aonde havia ainda a possibilidade, Ele mostrou que havia arrependimento, havia a possibilidade da remissão, havia a possibilidade da salvação. As suas dores, as dores de Cristo, não impediram Ele de oferecer amor e acolhida à alma aflita que estava ao lado. A cruz de Cristo mostra para mim e para você que o egoísmo deve morrer. A prioridade não é eu ou você. A prioridade é Deus. A prioridade é Cristo. É o Senhor, o nosso Deus. Por isso que nós chamamos e falamos sempre que, e assim deve ser. Você, quando falar que Jesus Cristo é o seu Salvador, Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós não podemos achar que temos alguma esfera de senhorio sobre nós, algum controle sobre nós. Se nós falamos que temos isso, queridos irmãos, nós estamos longe do Evangelho, porque o Evangelho é abrir mão de mim para viver o que Cristo quer que eu viva. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Fala comigo. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Outro acontecimento, a oração. Ele orou 2 vezes. Olha que interessante. O verso 34 e o verso 46. Olha a oração. Novamente, enterrou o egoísmo, enterrou o individualismo, enterrou as minhas prioridades. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não foi a oração: Pai, manda um raio e fulmina esses que estão me perseguindo. Não foi essa oração. Foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta luta, tanto sofrimento. Pai, perdoa. Perdoa. Perdoa, Senhor. A segunda oração. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Qual o destino da sua vida, irmão? Qual o destino da sua vida? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Eu espero que você esteja indo para os braços do Pai, e que a sua oração seja: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas isso só será uma verdade se você, enquanto em vida, enquanto você respirar, você aprender a fazer a primeira oração: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. 2 orações que revelam para nós o nosso destino e revela para nós a nossa ação prática de vida. 2 orações na cruz que revelam para mim e para você 2 desafios de não subvertermos a ordem, de priorizarmos, de termos prioridades corretas.
na cruz de Cristo, naquele lugar sangrento, naquele lugar de dor, naquele local de solidão, naquele local em que ele estava sendo exposto sozinho, ele não parava de fazer algo para revelar para mim e para você o plano de Deus, a vontade de Deus. No momento da sua maior profunda angústia, do seu maior sofrimento, do seu maior problema, ele vai se refugiar em Deus. E você, se refugia onde? No álcool? Na pornografia? Na prostituição? Você se refugia onde? Nas drogas? Aonde você se refugia? Oh, queridos irmãos, eu queria dizer para vocês aqui nesta noite, que eu já vi muitas pessoas que entraram por essas portas aflitas, em que eu olhava e eu pensava, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Mas nós fazíamos aquilo que nós sabemos fazer, nós sabemos orar, e nós orávamos. E quantas vezes Deus respondeu à oração da súplica, do aflito da alma. Não há outro lugar para você se refugiar, não há outro lugar para você buscar nos seus dias difíceis, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Se o próprio Cristo foi a Deus, você vai aonde? Se o próprio Cristo rogou ao Pai Celeste, você vai rogar a quem? Algum tempo atrás uma pessoa me ligou e falou: pastor, o senhor não podia falar com fulano de tal para ajudar alguma situação? Eu falei: eu vou orar, irmão. Não, mas fala com ele. Eu falei: eu vou orar, irmão. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando, quase que eu respondi para ele: se Deus não resolver, irmão, ninguém vai resolver nesse mundo. Para você é assim ou não? Para mim é assim a minha vida. A minha vida é assim. Eu aprendi que só tem um em quem eu posso confiar, e o nome dele é Jesus Cristo. Só tem um que pode resolver os meus problemas, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu não sou como o meu ex-professor, que um dia desse falou que não adianta nem orar mais no púlpito da sua igreja, o púlpito que eu fui membro. Eu falei: gente, meu Deus, onde ele foi parar? Onde ele se perdeu nessa vida? Porque eu aprendi, não pela vida dos outros, mas pela minha própria vida, que o melhor lugar é na oração. É na oração, irmão. Para de ficar correndo atrás de pessoas e de coisas, e vai direto no trono da graça de Deus. Ele orou, e a oração dele também não foi por ele. A oração dele foi clara: Pai, perdoa-lhes. Ele estava intercedendo pelos outros, ele não estava preocupado com os problemas dele, porque ele sabia que quando você busca Deus, você confia em Deus, e Deus cuida das suas coisas. Então Deus sabe o melhor para você, e mesmo que seja o vale da sombra da morte que você tenha que atravessar, Ele estará contigo neste vale. E é melhor passar com Ele do que passar sozinho. É melhor estar no vale do que estar em qualquer outro lugar. É melhor estar com Cristo do que estar com qualquer outra pessoa deste mundo, deste universo. Houve mais um acontecimento: a ruptura do véu. Olha que coisa impressionante. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até abaixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Dá uma glória a Deus. Ressuscitaram. Olha que coisa tremenda. Sabe o que significa isso, querido irmão? Não sei se vocês gostam daquelas séries da Marvel, mas tinha o Flash, né? E o Flash foi interessante que ele rompeu a barreira do som e ele abriu um portal. Lembra dessa história? Eu olhei aquilo, eu falei para minhas filhas assim, eu falei: foi isso que Cristo fez. Elas olharam para mim assim: como assim, pai? Eu falei: foi isso que Cristo fez. Ele rompeu o portal.
Mas não tem só ali naquele momento, né? Tem outras histórias, né? Nessa última Marvel, naquele do Thanos, ele também vem e rompe um portal. E as pessoas ficam todas inebriadas com aquilo. E está aqui na Bíblia, está aqui, ó. Rasgou o véu. Mas não foi só um véu que rasgou. Os que tinham morrido ressuscitaram. Você já tinha prestado atenção nisso? Você entende o que significa isso? Qual que é a sua compreensão sobre isso? Desse acontecimento da cruz? Esse acontecimento da cruz serve para que eu e você, ao refletirmos sobre isso, tenhamos a compreensão de tão grande é o poder de Deus, de tão grande é o poder de Cristo, de tão necessário foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Às vezes as pessoas ficam tão inebriadas com as coisas deste mundo e esquecem de olhar para a palavra de Deus e perceber o encanto que se tem na palavra de Deus, a verdade que se tem nesta palavra, que é uma palavra tão rica, tão profunda. Não são meras letras, o acontecimento é muito maior, ultrapassa a nossa vã mente, aprisionada no tempo e no espaço. Rompeu-se estruturas do mundo, estruturas da terra, rompeu-se o véu, simplesmente para dizer agora: Deus quer estar contigo, Deus quer estar conosco. Os que viram, os que ressuscitaram, serve para testemunhar para nós, de que existe uma vitória sobre a terra, de que existe uma vitória sobre a morte, de que é uma esperança verdadeira e poderosa, e que isso deveria entrar em nossas vidas, em nossas mentes, e chacoalhar o nosso viver, o nosso propósito. Oh, querido irmão, querida irmã, Cristo não desistiu da cruz. Fala comigo, Cristo não desistiu fala com fé, Cristo não desistiu da cruz. Agora fala para o diabo cair, Cristo não desistiu da cruz. Ele não desistiu, Ele não fugiu, Ele foi até a cruz. Acontecimentos maravilhosos, tremendos, poderosos. O que mais podemos dizer sobre isso? Ah, querido irmão, eu só gostaria que você entendesse que não existe experiência maior sobre a face da terra do que você mergulhar em Deus. Mergulhar no Senhor, o nosso Deus. E como se pode mergulhar nesse Deus? Querido irmão, entra de fato numa vida de oração profunda com Deus. Entra de fato com a vida de oração profunda. Entra de fato com uma busca incessante pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Estuda essa palavra, e que essa palavra realmente te mostre quão grande é o poder de Deus, quão grande o nosso Deus é poderoso, quão grande Ele sustenta os alicerces da vida, Ele sustenta os alicerces deste mundo. Se nós crêssemos, se nós tão somente crêssemos, se nós realmente entendêssemos esse acontecimento, nós entenderíamos a mensagem da cruz. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos falar juntos. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O próprio Deus encarnado no seu Filho. A cruz
é o maior acontecimento da história humana. Por isso que para nós cristãos, quando nós vamos celebrar a Deus no nosso domingo, é porque nós sabemos que no sábado, na sexta, Ele morreu naquela cruz, mas no domingo Ele ressuscitou. Ele venceu aquela morte. Ele ressuscitou. Eu e você precisávamos estar conscientes desse tão profundo acontecimento. Ele reconciliou com Deus a humanidade, a mim e a você. Ele perdoou os nossos pecados. O ímpio olhou para aquilo. O incrédulo olhou para aquilo. O homem que estava cheio de ódio e furor, que estava ali ao pé daquela cruz, olhou para aquilo. Aqueles homens, eles passaram a noite sovando Cristo Jesus. Eles olharam para aquilo. E eles vendo aquele resto humano, já sem forças, já sem vida, eles falaram, verdadeiramente, ele era diferente. O que aconteceu aqui marca a história. O que pode fazer o coração de alguém que está com tanto ódio para executar o outro? Para alguém que acabou de gritar, você não é o rei? Desce daí. Fala para os anjos tirarem você daí. Só algo muito poderoso. Só algo muito poderoso. E o que eu fico maravilhado com a mensagem da cruz. Eu já chorei várias vezes. Quando eu olho, eu penso, eu reflito sobre isso. Eu penso, como pôde me amar assim? Como pôde me amar tão profundamente? Como pôde se entregar? E como a sua morte transformou o ódio em testemunho. E como a morte dele mostrou para aqueles homens que estavam ali a serviço do imperador, que poderiam ser mortos, eles reconhecerem que verdadeiramente ele era o único e verdadeiro Filho de Deus. Oh, meu Deus, que mensagem é esta? Que mensagem é esta? Que verdade tão profunda, Senhor. Eu queria ter, ó Deus, toda a capacidade, mas eu não tenho. Eu queria, ó Deus, ter toda a emoção, mas eu não consigo. Mas Pai, eu sei que o Teu Espírito pode revelar, ó Deus, o Teu amor, revelar esta mensagem tão poderosa e ressignificar a nossa vida e transformar o nosso viver. Nós não podemos mais ser os mesmos, nós não podemos viver mais para nós mesmos, nós não podemos viver ainda presos no nosso egoísmo, nós não podemos ainda achar, ó Deus, que esse é o Teu Evangelho, que esta Tua palavra é só uma questão de bem-estar, porque é muito mais. A Tua palavra é a verdade, é a vida, a Tua palavra é que nos liberta, a Tua palavra é que nos salva. Oh Pai, que os nossos corações se rendam como se renderam esses soldados aos Teus pés, Senhor. E reconheçam, ó Deus, o Teu grande amor, o Teu grande amor, o
teu grande amor. Eu poderia falar da coroa de espinhos. Eu poderia falar do outro ladrão. Eu poderia falar das últimas palavras que ele deu à sua mãe, Maria, mas eu quis separar esses 5 acontecimentos: o Gólgota, a missão, a oração, o véu e o impacto da cruz naquele soldado, para que você possamos viver para Deus todos os dias de nossas vidas e possamos viver uma vida cristã verdadeira, verdadeira para Cristo, e que nós possamos amar a Cristo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e que nós possamos viver para Ele todos os dias de nossas vidas. Feche os teus olhos, fala com Deus agora. E diante da cruz, será que hoje tem alguém que foi tocado como esse soldado romano, que hoje quer dizer verdadeiramente: Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu quero viver para Ele? Se nessa noite você quer expressar isso, levanta sua mão, eu quero orar por você nesse momento. Talvez hoje você entrou aqui com desespero, amém, Senhor. Um desespero na tua alma tão grande que você não sabia nem aonde encontrar a resposta para isso. E Jesus, Ele olha para você e fala: hoje mesmo, meu filho, você sempre estará comigo, eu sempre estarei com você todos os dias da sua vida. Sei que está frio na fé. Tem muita gente que tem, infelizmente, esquecido a cruz de Cristo. Tem muita gente que, infelizmente, não valoriza o que Cristo fez. Você que está com a fé fria, deixou de testemunhar, de confiar, de se emocionar, de buscar a Deus, e você quer algo novo de Deus nessa noite, porque você entendeu a quão obra da cruz e quão profunda ela é. Se você quer hoje se aproximar de Deus, levanta sua mão, quero orar por você também. Vamos ficar em pé na presença do Senhor, nosso Deus. Pai querido, Pai celeste, o Senhor, ó Deus, que conhece o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso andar. O Senhor que nos reuniu aqui nesta noite, os que estão assistindo essa palavra outro dia, ó Pai, ou através da transmissão, que realmente, ó Deus, o Teu Espírito nos leve a nos aproximar mais e mais de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito nos leve a confiar plenamente em Ti e Te amar sobre todas as coisas, Senhor. Aqueles que hoje, ó Deus, estão tomando uma decisão a mais contigo, continua, ó Deus, esta obra e produz, ó Deus, os efeitos mais profundos de transformação de vida, de experiência com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Deus, com aqueles que estão buscando hoje uma renovação espiritual, ó Deus. Que porventura, ó Deus, começarem a viver uma vida espiritual, uma vida cristã
tão pequena, tão rasa, tão superficial, que deixaram de ler a palavra, de orar, de jejuar, e até mesmo, ó Deus, de te buscar de uma maneira mais profunda. Esses, ó Deus, que o Senhor está tocando nesta noite, Pai. Que o Senhor, ó Deus, continue esta obra, aviva os corações, Senhor. Acende a chama, ó Deus, acende o fervor espiritual, acende, ó Deus, em nossos corações o desejo profundo de te buscar mais e mais, Senhor. Toma as nossas vidas nesta hora, Pai querido. Que nós sejamos, ó Deus, verdadeiras testemunhas da mensagem da cruz. Que nós sejamos verdadeiras testemunhas do que Cristo fez naquela cruz. E que ao sairmos daqui possamos anunciar essa mensagem para todas as pessoas, Senhor. Ó Deus, possamos anunciar esta mensagem para todas as pessoas, Senhor. Dá-nos, ó Deus, almas, para que assim, ó Deus, possamos testemunhar dessa obra tão grande, tão poderosa do Senhor, essa tua obra da redenção das nossas vidas na cruz do Calvário, dessa tua obra, ó Pai querido, que nos justificou ali naquela cruz, e que vem nos regenerando pelo poder do Espírito Santo em nós, e vem nos dando então, ó Deus, essa sede da santificação, essa sede de te buscar mais e viver mais para o Senhor. Acende a chama, acende o fogo, acende o fervor espiritual, aviva os corações, desperta os corações, porque nós queremos viver para a tua honra e para a tua glória e para todo sempre. Amém, amém e amém e amém, Senhor.